Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, tudo bem? Nós estaremos fazendo a nossa aula de história, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês, lápis, caneta, caderno, e vamos fazer, e vocês vão pegar o livro, abrir na unidade 3, tá? Da parte de história, e vamos começar na página 2. Tá? E diz assim, o nosso tema central dessa unidade se chama noção de Estado. Nós vamos dividir em algumas partes, tá? Então, nós estamos na parte 1, tá? Noção de Estado. Vamos lá. Agora, observe essas imagens. Esta ilustração representa vários aspectos da vida no Egito, tá? Observem bem. No Egito Antigo. Quais atividades retratadas chamam a sua atenção? Quais são as atividades que vocês estão vendo aí nessa figura? Quais são? Ó, observem bem. Eles estão botando carga, tá? Para fazer o transporte. Então, o transporte de pessoas, transporte de carga é uma atividade que eles estão fazendo, tá? Agora, se vocês observarem a plantação, a pecuária, tá? Eles cuidando dos animais, são algumas atividades que nós observamos somente nessas figuras, tá? Agora, o que você sabe sobre o Egito Antigo? O que vocês sabem sobre o Egito Antigo? Quando eu falo em Egito, o que vem à sua mente? Vamos ver? Quando eu falo em Egito Antigo, vem à sua mente múmia, pirâmides, correto? Agora, nós estaremos vendo agora, as sociedades começaram a se organizar. Isso na Mesopotâmia, tá? Do Egito Antigo, tá? Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho a nossa aula. Vocês lembram que vocês viram no primeiro bimestre que os povos antigos da pré-história eram nômades, eram homens nômades que foi descoberta do fogo, eles trabalhavam com pedra, eles faziam ferramentas com pedra, com ossos, invenção da roda, tudo isso na pré-história. Eles viviam mais em bando, tá? No início, na pré-história, bem no início, no início assim, na Pedra Lascada, no Paleolítico, eles não tinham moradias, eles moravam geralmente em caverna, e com o passar do tempo, eles foram criando as civilizações. E isso há muito tempo atrás, tá? Isso é na cidade antiga. E nós vamos estar vendo agora uma noção de Estado, tá? Quando vai começar a surgir o Estado, entendeu? Com pessoas para administrar, tá? Um lugar. E agora nós vamos ver como é que começou a se organizar. Eu estou no livro de vocês, página 4, tá? As sociedades começam a se organizar. Vamos lá. Observem bem essa imagem. Essa imagem, vocês começam a perceber o quê? Pessoas trabalhando. Então, se vocês observarem bem, é o comércio. Aí já surgiu o comércio. Pessoas cuidando de animais, a galinha, vários animais, pessoas fazendo transporte, pessoas vendendo cestos, tá? E se vocês observarem lá no final, nós temos uma proteção, uma porta grande. Ali dentro ficavam os governantes, os administradores, tá? Dessa região. Então, eles ficavam todos eles ali dentro, tá? Então, observem como é que era, tá? Aqui já tem casas, já tem vilas, tá? Isso aqui
Vamos lá agora ver a próxima. Agora, nós vamos ver o seguinte. O Egito Antigo exerce bastante fascínio entre pessoas do mundo todo até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, as pessoas ficam encantadas com o Egito. Quem nunca ouviu falar nas pirâmides e no poder dos faraós? Eu já ouvi. Vocês já ouviram? Agora, nós vamos ver a crescente fértil no livro de vocês, na página 5, tá? As duas sociedades antigas, que é a Mesopotâmia e o Egito, eles desenvolveram-se de uma região chamada, pelos historiadores, de crescente fértil. Por que essa crescente fértil? Observem que nós temos um rio Tigre, Eufrates e o rio Nilo. Então, a Mesopotâmia e o Egito nasceram no meio desses rios. Então, a Mesopotâmia, então, fica no centro, tá? Ó, a Mesopotâmia fica no centro entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E tudo que acontecia na Mesopotâmia era beirando esse rio. Então, esse rio tinha vida. Era nesse rio que se fazia os transportes de materiais, de pessoas. Tudo acontecia beirando esse rio, tá? Então, vamos lá. E o Egito também. Essa região se localiza entre vales dos rios Tigre e Eufrates, atual Oriente Médio, tá? E o Vale do Rio Nilo, que é onde está o Egito, no norte da África. Então, vocês estão observando bem no mapa, tá? O porquê esse nome crescente fértil? Porque os povos da Mesopotâmia se desenvolveram ao longo dos vales dos rios. Qual era o nome dos rios? Qual era o nome? Muito bem, Tigre e Eufrates. Por sua vez, a sociedade do Antigo Egito se desenvolveu ao longo do vale do rio Nilo. As águas dos rios e os solos eram férteis. Próximos às suas margens, foram muito importantes para o crescimento dessas sociedades. Então, foi tudo assim, pelo fato das pessoas estarem ali próximo ao rio, porque tudo era ali em volta dos rios, porque a expansão era muito grande, então essa crescente fértil é porque era um solo muito fértil, entendeu? Devido às águas dos rios, então tudo, eles plantavam ali, os animais eles pegavam água dali também, tudo acontecia em volta desses rios. Qual era o nome dos rios? Tigre e Eufrates, tá? Vocês vão circular aí no livro de vocês, igual eu fiz aqui, circular o rio Tigre, o rio Eufrates e o Nilo, e botar as setinhas na Mesopotâmia e no Egito, tá? Vamos lá. Agora, o solo fértil, porque as águas dos rios, elas seguiam um curso. Então, por isso que era um solo muito fértil. A água não ficava parada. Então, a água era um curso de rio, tá? Era um curso de água, tá? Primeiro, uma civilização, então foi criada a civilização a partir disso, beirando todo o rio, tá? Agora, é verdade. Essa questão está no livro de vocês, na página 5, tá? De tempos em tempos, os rios Tigre e Eufrates passavam pelo período de cheia, o que alagava a região do crescente fértil. Por conta disso, os solos se tornavam extremamente férteis, graças aos resíduos orgânicos que ficavam por ali depois da cheia, como restos de peixes e vegetações típicas dos rios. É verdade? O que vocês acham? Lembrando lá, era uma crescente fértil. Então, é verdade? Sim ou não? Já deu tempo de responder? Vocês vão pegar o lápis ou a caneta de vocês e escrever do lado
tá? Ao lado dessa questão, lá na página 5. Sim, é verdade. Foi por conta da boa qualidade do solo que as civilizações do Crescente Fértil desenvolveu a agricultura. Então, um dos lugares que se desenvolveu a agricultura, surgiu a agricultura, foi nesse período. Foi na Mesopotâmia, foi na Mesopotâmia, foi no Egito. Por quê? Por causa do solo fértil, tá? Então, por esse motivo, tá? Que nós já vimos até mesmo o crescente fértil, tá? Agora, então sim, é verdade, tá? Vocês podem escrever aí no livro de vocês. Próximo tópico. Vamos lá. Foi em função dos dias de suas cheias periódicas e dos canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Então, devido aos rios Tigre, Eufrates, a Mesopotâmia ficava bem no meio, então tudo era em volta desses rios. Então, observem essa cena. Tá vendo? O rio passando, as pessoas levando os animais, lá na frente a plantação, beirando o rio, entendeu? Então, todo o comércio, tudo se desenvolveu beirando esse rio, esses rios, porque eram dois, o Tigre e o Eufrates. Agora vamos ver o próximo tópico. Vamos lá. Conhecendo, livro na página 6 agora, tá? Conhecendo a antiga Mesopotâmia. Vamos lá. Que tal começar a conhecer a história das antigas sociedades do Crescente Fértil, a Mesopotâmia? Os povos que ocupavam a Mesopotâmia estavam entre os primeiros do mundo a desenvolver a agricultura. Então, o que eles desenvolveram primeiramente para o comércio? A agricultura, tá? Há cerca de 10 mil anos, eles foram também os primeiros a formar as cidades, tá? Há cerca de 9 mil anos. Com o tempo, impérios também se formaram na região. A Mesopotâmia foi palco de um processo muito importante. Foi ali que as primeiras formas de governo, tal como começamos hoje, se desenvolveram. Entre os antigos povos da Mesopotâmia, também foi inventada uma forma de escrita e foram desenvolvidas as primeiras atividades de comércio, que foi a agricultura. Agora, isso na página 6, tá? Vamos lá. Observem, tá vendo? A agricultura, as mulheres estão colhendo, tá? Porque o trabalho que existia antigamente permanece. Eles geralmente trabalham em grupos, os homens e as mulheres. As mulheres fazem a colheita, os homens a caça, tá? Então, é cerca de 10 mil anos atrás. Então, foi quando começou a surgir o comércio, tá? Na Mesopotâmia. Agora, vamos estudar o significado da palavra Mesopotâmia. Vamos lá. Meso. Tá vendo que eu botei ali um tracinho vermelho? Etimologia, significado de meso. No meio, entre. Por que entre? Agora, o que significa potâmia? Ou potamos? Rios, tá? No meio dos rios. Qual era o nome dos dois rios? Quais eram os rios que a Mesopotâmia ficava no meio? Tigre, leste. Vamos lá, deixa eu só dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês olharem na folha e quiserem se localizar com relação ao leste, vocês vão botar a mão direita, tá? A mão direita, tá bom? Mão direita, leste, que era o rio Tigre, tá? E Eufrates, oeste, é a mão esquerda, tá bom? Direita, Tigre, que é o rio Tigre, que é o leste, esquerda, que é o rio Eufrates.
oeste, tá? Então, Mesopotâmia quer dizer no meio, entre os rios Tigre e Eufrates, tá bom? Próximo, está na página 6. Agora, olha só, foi o que eu expliquei para vocês. Eu circulei aqui o rio Tigre e o rio Eufrates. Observem que nessa imagem é um lugar que tem muitas montanhas, entendeu? Em volta. E como é que era o solo tão fértil? Devido aos 2 rios, tá? Que tudo isso desenvolveu na civilização na Mesopotâmia, tá bom? Agora vamos lá. Essa imagem é o trecho do rio Eufrates na atualidade. Hoje ele está assim, tá? Então, os rios Tigres e Eufrates foram extremamente importantes para os povos que viviam na antiga Mesopotâmia, pois forneciam muita água, fertilizavam e irrigavam o solo, o que favorecia a agricultura. Também serviam como vias de transporte para pessoas e mercadorias, tá? Agora aqui, próximo tópico, vamos lá. Nessa figura, nós vamos ver os 3 tipos, tá? Os primeiros comércios que surgiram na Mesopotâmia, que foi o transporte de pessoas e mercadorias, que eu circulei lá no meio do rio, a agricultura, pessoas colhendo beirando as margens do rio, e a pecuária, tá? Que eles também desenvolveram esses 3 pontos muito importantes. Então, o comércio mesmo começou a partir de aí então, tá? Na Mesopotâmia, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito Antigo, tá bom? Vamos lá. Atividade. Nós temos atividade no portal para copiar no caderno, tá? Com a relação ao que foi estudado hoje, tá? Qualquer dúvida, se você não entendeu, volta o vídeo, pausa, faz a anotação no livro, tá bom? E não esqueçam, lavam as mãos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.